Ok, a gravação então foi iniciada. Mais uma vez, boa noite a todos e todas que estão aqui reunidos para a nossa aula de TGA. Quero agradecer a participação de todos vocês. Temos alunos que estão se conectando, né? Isso é muito bom. O objetivo dessa nossa aula é trabalhar um assunto da disciplina, tá? É uma aula que vai durar em torno de 50 minutos. Eu gosto muito que os alunos participem, né? Então, vocês podem participar falando, escrevendo no chat, compartilhando alguma experiência. Nesse semestre, nós estamos falando sobre planejamento, tá? Inclusive, eu vou postar aqui para vocês agora o slide. Sinaliza para mim, por gentileza. Espera aí. Se o slide está... Tá mudo. Ficou mudo? Espera aí. Espera aí que a gente volta aqui. Ok. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo Sim? normal. Beleza. Beleza. Eu vou tentar me aproximar aqui um pouquinho mais do microfone. Eu vou compartilhar novamente. Tá mudo o áudio, professor. Não, tem aluno me ouvindo. Não, para mim tá bom, estou Tá ouvindo. normal, né? O som tá normal. Deixa eu Acho que é o meu, escrever então. aqui no chat. Espera aí rapidinho. Então vamos lá. Eu vou postar aqui novamente, projetar o slide. E aí vocês só sinalizem para mim se ele vai aparecer em tela cheia. Tá aparecendo em tela cheia? Sim. Sim. Beleza. Agora sinaliza para mim se eu consigo, vocês visualizam o próximo slide. Sim. Ótimo, ótimo. Então tá tudo ok. Então, pessoal, vamos lá. Como eu falei, o nosso objetivo é fazer uma reflexão sobre o assunto planejamento. Na verdade, esse é um assunto que, ao longo desse semestre, eu trabalhei com todas as minhas turmas de TGA. Por quê? Primeiro, porque o planejamento ele é um elemento fundamental para a gestão. Logo, todas as empresas, não importa de qual segmento, todos os funcionários, não importa o cargo ou nível organizacional, vai passar por um planejamento, vai se envolver, estará em certa medida envolvido direta ou indiretamente com o planejamento da empresa. Outra coisa também, o planejamento, vocês vão ver durante essa aula, ele é algo que também é utilizado na vida pessoal, né? Por exemplo, para vocês estarem aqui conectados às 7 horas, certamente vocês pensaram ao longo do dia o que vocês deveriam fazer antes para que às 19 horas vocês pudessem estar conectados. Quem saiu cedo, quem saiu de casa hoje para ir trabalhar, né, fez algum deslocamento de carro próprio, ou ônibus, metrô, trem, o que for, pensou qual horário que eu devo sair de casa para chegar no meu trabalho no horário correto. Só essa situação de você mentalizar, tá certo? De você pensar o que você deve fazer antes para poder estar presente, para poder estar aqui conectado, você planejou. É óbvio que você não sentou, não discutiu isso com ninguém, é algo que você pensou, mas isso envolve um planejamento. Você se organizou minimamente antes para que você pudesse estar conectado, você pudesse chegar ao seu local de destino, tá certo? Então, o planejamento,
ele também tem muito a ver com a nossa vida pessoal, mas o nosso objetivo aqui é causar uma reflexão sobre alguns benefícios e algumas situações que dentro das organizações o planejamento ele acaba oferecendo, tá? E nesse primeiro momento, a gente já pode começar a destacar que o planejamento ele traz direção e foco. Ele traz direção e foco de fato, porque se uma empresa, por exemplo, ela não planejar minimamente, e aqui eu abro um parênteses para poder dizer o seguinte: olha, por incrível que pareça, existem muitas empresas que na maioria das vezes não planejam nem a metade do que ela deveria gastar o seu tempo de fato para estar planejando e, obviamente, amadurecendo o caminho para chegar ao seu grande objetivo, tá? Então, assim, quando a empresa ela planeja, o planejamento ele tem a característica de trazer direção e foco, tá? Primeira coisa, objetivos claros. Planejamento ele ajuda a definir metas claras e específicas, orientando a empresa em direção ao seu objetivo final. Bom, duas palavrinhas aqui muito importantes. Primeira, metas claras. Todas as empresas necessitam ter metas. Todas, tá? Assim como nós. Nós precisamos estabelecer também as nossas metas, os nossos objetivos. Se você não estabelecer objetivos para a sua vida, seja ele qual for, dificilmente você vai conseguir se mover. Você até pode se mover em direção de algo, mas quanto maior clareza você tiver sobre aquilo que você quer conquistar, melhor vai ser o movimento, e esse movimento estará na direção ou tende a estar na direção correta dos seus objetivos. Com a empresa não é diferente, a empresa precisa ter meta. A meta ela pode ser financeira, ela pode ser realmente, no geral né? Porque as empresas privadas que são sobretudo a maioria no nosso mercado, o grande objetivo é o lucro. Então não tem como não pensar em melhorar o lucro da empresa. Mas ele não é apenas financeiro, as metas podem ser diversificadas, né? Melhorar o desempenho, e aí você coloca, a empresa coloca, o setor coloca medidores que vão apontar se houve realmente uma melhoria ou não, né? Indústrias tende a trabalhar muito também com metas de redução de acidentes no trabalho, né? Tem empresas que colocam até uma plaquinha lá fora: estamos há 10 dias sem um acidente no trabalho, né? Possivelmente alguns aqui já viram isso. E isso é bom, porque quanto mais acidente tem, para a imagem da empresa é ruim, pa- perdão, para o desempenho da empresa é ruim, porque você passa a não contar com aquele funcionário, com outro funcionário, porque vão se afastando, né? E aí, dependendo da quantidade, você vai ter que contratar mais pessoas. Então, em vários aspectos é ruim. Na verdade, em todos, né? Não tem nada de bom quando tem funcionário se acidentando. Então, vocês podem observar que metas elas não são apenas financeiras. Normalmente normalmente envolve uma melhoria financeira, mas não é apenas isso, tá? Então, tem que ter metas. Essas metas têm que ser claras. Você pode até chegar para mim e falar assim: ah, professor, mas as metas elas são claras. Eu diria para você: não. Tem empresa que não oferece uma clareza nas suas metas. Então, tem que ser claras. E eu diria até mais: tem que ser alcançáveis. Porque, por mais óbvio que pareça, existem empresas que colocam metas inalcançáveis. Né? É aquele pensamento: ah, eu vou colocar uma meta impossível e eu vou tirar o meu melhor da minha equipe, eu vou fazer eles sangrarem. O que que vai acontecer nesse cenário? Muito provavelmente no primeiro mês, a sua equipe vai te entregar um resultado extraordinário.
No segundo mês, no máximo no segundo mês, você ainda vai ter a equipe se esforçando, mas a partir do terceiro mês, você não vai ter mais esse empenho, porque todos os colaboradores já terão percebido que a meta ela é inalcançável. A partir dessa percepção, você, o líder, o gestor, ele deixa de ter a equipe na mão e as pessoas passam a não se esforçar mais. E aí está o grande problema. Por quê? Quando a empresa estabelece metas que sejam alcançáveis, que sejam claras, as pessoas tendem a se envolver e coletivamente, em um trabalho de esforço coletivo, elas caminham na mesma direção para alcançar aquele objetivo. Quando essa equipe, esse coletivo, ele passa a perceber que, olha, não adianta se esforçar porque eu não vou chegar, o esforço não será mais feito, não será mais empregado ali. Então, o gestor ele perde a mão. Por isso que a meta realmente ela tem que ser alcançável. Ela até pode ser ambiciosa, ela pode ser ambiciosa e por vezes ela deverá ser ambiciosa, mas ela tem que ser alcançável. Não adianta colocar uma meta impossível, tá? É, isso tudo é em busca, é em direção a um objetivo final, a uma conquista, né? Então, aonde eu quero chegar, né? O que que a empresa precisa? Quais são os objetivos emergenciais da empresa? Qual é o principal objetivo? Qual é o contexto? A meta, ela vai mostrar isso. E nas reuniões com a liderança, isso tem que ser demonstrado, tem que ser apresentado, tá? Para que, de fato, todos possam alcançar aquele alvo, né? Alcançar aquele objetivo. Além disso, ou melhor, paralelamente a isso, a gente tem um alinhamento, né? E o planejamento, quando ele é bem executado, quando ele é bem montado, melhor dizendo, ele fortalece essa perspectiva. O alinhamento, ele garante que todos os membros da equipe estejam na mesma página, trabalhando em harmonia para alcançar os mesmos objetivos. E aí a gente volta a refletir aqui sobre a questão da equipe, do grupo, do coletivo, né? Porque o alinhamento ele tem essa capacidade de mostrar que todo mundo está junto, né? Todo mundo está trabalhando com a mesma perspectiva. E esse alinhamento tem o potencial de trazer essa harmonia. Isso é fundamental para a empresa. Por quê? Pessoal, empresa subentende-se que é um grupo de pessoas. Tem empresa que tem um grupo de 5 pessoas, empresas pequenininhas. Tem empresa que é uma, 2 pessoas, né? Mas muitas empresas você tem 5, 10, 15, 20 funcionários, depende do tamanho da empresa. Pode ser a Petrobras, que tem milhares de funcionários, de colaboradores, direto e indiretamente, né? Não importa, né? É, independente da quantidade de colaboradores, tá? Todos estão trabalhando em prol de um objetivo, tá? E trabalhar essa harmonia é imprescindível. É fundamental, eu diria. Por quê? Ela é um fator que pode contribuir para o fortalecimento desse time, para que esse time possa alcançar os objetivos. É muito parecido com a reflexão que a gente faz com os esportes, que são esportes coletivos, né? Lembrando que tem esporte que é individual, mas a gente também tem esporte coletivo, como vôlei, basquete, futebol, né? O Brasil é o país do futebol. Um futebol, por exemplo, você pode ter o Pelé jogando. Se tirar os outros 10, acabou. O time do Pelé vai perder, porque sozinho, por mais que seja o Pelé o melhor jogador da história, não vai ganhar o jogo. É um jogo coletivo, por mais que ele faça a diferença. Mas ele sempre vai depender de um companheiro. E um companheiro sempre vai depender dele. Então, essa é a ideia
quando a gente abrange a coletividade. E esse é um assunto interessante, ele daria até uma outra aula, de repente mais 2 ou 3, porque abre aqui uma possibilidade da gente falar sobre essa questão do comprometimento, dos desafios que as empresas elas acabam enfrentando e dessa importância. Não é o caso da gente expandir para essa parte, mas é apenas um comentário para demonstrar a vocês o quanto que isso de fato é importante, né? Então a gente tem, nesse primeiro momento, um entendimento de que o planejamento ele tem a capacidade, ele tem o potencial de trazer direção e foco, trazendo alinhamento e objetivos claros, tá? Eu percebi que aqui no chat alguns alunos já fizeram alguns comentários. Vou aproveitar só para abrir um parênteses e fazer uma leitura aqui rápida. O Jorge comentou burnout, né, afastamento. Para quem não sabe, burnout ele é caracterizado pelo estresse físico, mental, né, principalmente no ambiente de trabalho, né, no seu ambiente profissional. É uma estafa, né, digamos assim. O Renato comentou isso, acaba desmotivando a equipe. Possivelmente esse comentário aqui do Renato foi no momento em que eu mencionei a questão das metas, que elas têm que ser alcançáveis, né, Renato? E realmente, se não for alcançável, realmente a equipe vai ficar desmotivada, não tem outra opção, tá? Valdemir comentou que não está conseguindo ouvir. Valdemir, verifica aí o seu computador, qualquer coisa você sai e entra novamente, porque os alunos estão ouvindo bem, graças a Deus. A Tainá comentou, eu conheço um colega que teve burnout. Eu também, Tainá. Eu acho que hoje todo mundo, ou quase todos vocês, conhecem pelo menos uma pessoa, né? E se não conhece, muito provavelmente vai conhecer. Infelizmente, infelizmente. Mas o lado bom é que é um assunto que está sendo muito trabalhado, né? As pessoas estão tendo consciência do quanto que é importante uma ajuda de um profissional na área da saúde mental, e aí a gente fala especificamente de psicólogos, psicanalistas, né? Psiquiatras, né? Terapia ajuda muito, é muito bom. Eu sou uma pessoa que faço terapia, né? E eu gosto muito, muito. Eu recomendo a todos, né? Às vezes você acha que está tudo bem, mas é só um achismo. Quando você vai para terapia, você vê, caramba, cara, era para eu ter vindo para cá muito mais tempo. Eu estou vendo aqui a imagem da Andréia, a Andréia está balançando a cabeça assim, ó, está concordando comigo, né, Andréia? Mas é verdade. Eu dou aula também no presencial, né? Aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho muitos alunos, e uma boa parte desses alunos são alunos jovens mesmo, até pela característica do curso que eu dou. E eu falo para eles, né? Gente, quando puder, faça terapia. Ah, professor, mas eu não preciso. Todo mundo precisa. Realmente é um apoio muito bom, tá? Muito bom. Então vamos lá, vamos avançar. Depois eu volto aqui a ler um pouquinho mais o chat. Bom, então, a primeira coisa que eu falei com vocês é que o planejamento ele tem esse potencial de trazer direção e foco, mas além disso, ele também pode oferecer uma eficiência operacional, tá? E aí, o que é importante a gente destacar nesse primeiro momento? A palavra eficiência, tá? É uma palavra muito utilizada, muito falada, mas poucas pessoas de fato compreendem o seu real significado. Eu perguntaria para vocês: o que é eficiência? Podem abrir o microfone ou escrever no chat. Vamos lá. Quem quiser falar no microfone pode falar, tá? A Andrea comentou aqui, eu faço terapia, eu faço há 3 anos terapia. Legal, Andrea, show de bola. Show.
Vamos lá, turma. Turmas, porque aqui são duas turmas de TGA reunidas. O que é eficiência? Quando você ouve a palavra assim, eficiência, o que, que vem à sua cabeça? Vamos lá, um minutinho para vocês me responderem. Ninguém? Não é possível. Gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Não tem resposta errada, tá? Aqui é um ambiente de aprendizado. Tarciso, No máximo, eu vou dizer assim, ó, na pior das hipóteses, eu vou dizer assim, ó, você tá no caminho, mas a gente pode melhorar. pega Então, outra, não outra, se pega outra. preocupe. Alguém levantou a mão, peraí, deixa eu ver aqui. Tarciso, Jorge, na oi, verdade, o chat não tá. Não tô conseguindo entrar no chat. Ah, pode ser um problema pontual aí da sua conexão ou do É, seu pode acesso, ser. porque os alunos estão conseguindo. Mas se você quiser, você pode falar, aproveitar que o microfone está aberto. Ah, não, então tá bom, então, obrigada. Fala comigo, Jorge. Boa noite, professor. Eficiente é você conseguir resolver pelo menos assim, na minha área, né? Sim. Sou engenheiro de software, então é conseguir resolver o problema ali em menor tempo, né? Você tem a sprint ali de 15 dias, então ser eficiente é isso, é você conseguir resolver o problema em menor tempo. Muito bom, Jorge, muito bom mesmo. Muito bom, excelente. A Fabienne escreveu, Jorge, aqui no chat, olha, é realizar uma tarefa com excelência e qualidade. Tem ligação com o que você falou, porque se eu faço em menor tempo, muito provavelmente eu estou entregando ali um nível de qualidade, um nível de excelência. A Bruna também escreveu: eficiência é a capacidade de concretizar alguma coisa, alguma tarefa. Tem a ver, tem muito a ver. O pessoal está escrevendo aqui. Isso é ótimo, a participação de vocês, muito bom. Ó, deixa eu falar para vocês enquanto vocês estão postando aí. Eficiência tem muito a ver com o que o Jorge falou e o que vocês estão escrevendo aqui, tá? Tem uma frase que eu gosto muito para poder conceituar a eficiência, tá? Eu digo assim, eu sempre uso esse conceito para os meus alunos, apesar da gente poder trabalhar com outros que vão caminhar para a mesma direção. A frase é: eficiência é você fazer da melhor maneira possível, com o menor tempo possível. Vou repetir. Eficiência é você fazer da melhor maneira possível, com o menor tempo possível. O Jorge falou lá, eu tenho tempo para fazer uma tarefa, eu tenho que fazer dentro desse tempo ou abaixo desse tempo. Ele vai estar sendo eficiente se ele fizer dentro do tempo, ok. Se ele fizer abaixo do tempo, melhor ainda, tá? Tudo que eu consigo melhorar, por exemplo, nos meus processos administrativos de trabalho no geral, eu estou empregando eficiência, eu estou empregando melhoria. Melhoria é sinônimo de eficiência. Se eu consigo melhorar algo, significa que eu fui eficiente naquilo ali, tá? Agora tem o seguinte, a eficiência, ela tem uma prima. O nome da prima dela é eficácia. E aí, o que é eficácia? Eficiência vocês já entenderam, que é fazer da melhor maneira possível com o menor tempo possível. Tudo que está ligado a isso. E a eficácia? Ser aplicado? Oi, Cleide, fala de novo. Ser aplicado? Ser aplicado? Não entendi. É ser aplicado, é isso? Eu não consegui entender. Eu ouvi você, mas eu não... chegar aos resultados. A gente ser aplicado naquilo ali que a gente está fazendo, entendeu? Naquele trabalho. Tem a ver. Mas, nesse sentido, a aplicação
que você está falando, ela acaba tendo uma relação maior com a eficiência, apesar da eficiência caminhar, de certa forma, junto com a eficácia, tem uma ligação também, tem uma ligação. O Lucas, o Lucas escreveu aqui, alcançar o objetivo, Alcançar a os meta. resultados. É, exatamente isso, É. tá? A eficácia, ela ocorre quando você, ou a empresa, ou o grupo, a equipe, o time, ele alcança o objetivo. Então, por exemplo, seu time de futebol está jogando, qual é o objetivo? Não é ganhar o jogo? Se ganhar o jogo, foi eficaz. Se não ganhar o jogo, não foi eficaz. Tá certo? Se eu tenho que fechar o ano com um aumento do faturamento em 10%, que é a meta da empresa, se isso aconteceu, nós fomos eficazes. Se não aconteceu, não fomos eficazes. Tá certo? Então, são duas palavras. A eficácia, normalmente as pessoas compreendem realmente o seu sentido. É a eficiência que, de uma forma geral, muita gente não tem uma noção melhor ou exata, né? O que não tem nenhum problema, porque a gente acaba ouvindo muito essas palavras, mas as pessoas não explicam, né? Mas o importante é que vocês, que são alunos de TGA, já têm essa percepção. E é uma percepção importante até para o dia a dia na empresa de vocês, no ambiente de trabalho. Por quê? Todos nós, enquanto funcionários, enquanto colaboradores, não importa o seu cargo, a sua empresa, ela contratou você para você entregar produtividade. Se você for eficiente, isso vai ser muito bom para a empresa e também tende a ser muito bom para você, para a sua carreira profissional, né? Considerando a possibilidade que você pode ser promovido ou que você pode sair dali para um lugar melhor, inclusive em virtude de indicações de pessoas que viram o seu trabalho, que é baseado em eficiência, em dedicação, em entrega, tá? Então, é uma questão também para vocês poderem pensar para a carreira de vocês. Agora, eficiência operacional significa que a minha operação, resumidamente, ela vai ser feita, realizada, executada da melhor maneira possível. O que é que eu tenho dentro da eficiência operacional? Basicamente, duas coisas. Teríamos até mais, mas eu separei só 2 itens para a gente refletir. Primeiro, recursos otimizados, né? Ele permite uma melhor alocação de recursos, como tempo, dinheiro, mão de obra, evitando desperdícios. Sim, se todo o meu operacional ele está sendo eficiente, naturalmente todo o trabalho vai envolver é, elementos que possam impossibilitar o desperdícios de dinheiro, de tempo, de mão de obra, de tudo, mas principalmente de tempo e de dinheiro, né? E isso é muito bom, porque o desperdício, de uma forma geral, ele traz prejuízo para a empresa. O saldo pode até ser positivo, mas você vê que com a quantidade de desperdício, dependendo da quantidade, você fala assim, pô, cara, poderíamos reduzir isso aí e ter um resultado melhor, né? Então, os recursos otimizados, ele tem essa característica, tá? E paralelamente a ele, a gente tem os processos que são eficientes, né? Ajuda a identificar e implementar processos mais eficientes, vocês já sabem, né? O significado da palavra eficiente, melhorando a produtividade. Então, a eficiência operacional, ela por si só já subentende que haverá ali uma melhora desses processos. E melhoria é sinônimo de eficiência. Todas as vezes que eu melhoro algo, que eu aperfeiçoo algo, eu estou entregando ali uma eficiência. Quer ver um elemento muito importante e ainda atual, quer dizer, muito atual, no nosso meio da gestão,
que está trazendo mais eficiência é a inteligência artificial. A inteligência artificial sendo utilizada em diversos programas, em diversas situações, as pessoas, os profissionais que souberem manusear e extrair o melhor possível daquela inteligência artificial, o resultado que ele vai entregar para a empresa é uma contribuição de muita melhoria. Eficiência. Não importa a área, não importa o setor, não importa. A inteligência artificial, de uma forma geral, ela tem uma capacidade enorme de proporcionar melhoria. É claro, a pessoa que estiver utilizando tem que saber utilizar, tem que ter conhecimento, know-how, o que a gente chama aqui na educação também de repertório, né? Para poder extrair e até analisar se o que ela está propondo, por exemplo, tá, faz sentido, tá? Dependendo do contexto. Então, é isso. As empresas, elas nos contratam para eles contratam a nossa produtividade. Se você conseguir entregar eficiência e estar sempre melhorando e contribuindo para a melhora, isso é muito importante. Você estará contribuindo para a eficiência operacional, tá? E o terceiro e último item, o planejamento, ele coopera para a antecipação dos problemas, tá? Sim, antecipação dos problemas, porque o planejamento ele antecede, por via de regra, a ação que você e a equipe vai ter. Quando eu planejo algo, eu estou antecipando as ideias, eu estou trabalhando as ideias, eu estou construindo o caminho que eu vou seguir, eu e a minha equipe, para alcançar um objetivo. Beleza. O objetivo está lá na minha frente. Ok. É ação. Tá? Eu vou fazer tudo o que for necessário dentro, né, da ética, dos bons modos, do que eu for orientado para chegar lá. Mas antes dessa atitude, antes da minha mobilidade para lá, eu vou planejar. Então, o planejamento ele ocorre antes da ação. E qual é a principal característica dele? Traçar o caminho que você vai seguir. Você pode chegar até o seu destino sem o planejamento? Pode. Não é certo. Nada também é certo, mas pode. Porém, muito provavelmente, você vai gastar mais energia. Muito provavelmente, você vai cair mais vezes do que se você fizesse um planejamento. O planejamento, ele vai tentar prever situações diversas, adversas, e vai pensar em alternativas de ações para que você e a sua equipe não seja tão impactado. Resumindo, se você não planeja algo, pode ser que você leve 100 dias para chegar lá. Mas se você planejar, pode ser que você chegue em 50, em 30, na metade do tempo ou em menos da metade do tempo. Isso não faz sentido para você? Planejamento, ele tem essa característica e as empresas, elas têm que se preocupar com isso. Eu sei que muitas empresas se preocupam, porque de fato tem muitos empreendedores que não pensam, não dão valor, né? Tem uma frase daquele filme Alice no País das Maravilhas, né? Que alguém chega para o coelho e pergunta para ele qual o caminho, alguma coisa assim, né? E, na verdade, o coelho pergunta para a pessoa para onde você está indo, aí a pessoa fala, não sei. Então, e aí ele cita ali uma frase que basicamente quer dizer o seguinte: olha, qualquer caminho então serve para você, né? E muitos gestores, sabiamente, acabam utilizando esse trecho desse filme para poder trazer essa reflexão, né, de que
A gente precisa saber para onde está indo, precisa ter em mente quais são, de fato, as metas, os objetivos, mas também precisa fazer um planejamento para chegar lá. E olha que interessante, isso tem muito a ver com a nossa vida pessoal, tem muito a ver com a nossa vida profissional, né. Por exemplo, aqui em TGA, eu tenho alunos de todos os lugares do Brasil e que estão fazendo, nesse momento, os cursos de graduação da Unileia na área de gestão e negócios e tecnologia da informação. Aqui eu tenho alunos que estão fazendo a primeira graduação, eu tenho alunos que estão fazendo a segunda graduação. Mas independente se é a primeira, se é a segunda, se você está no sul, no norte, no leste, no oeste, não importa. O fato de você ter escolhido fazer essa graduação que você está fazendo agora, tá? Significa que você tem um objetivo. E o fato de você ter iniciado, estar aqui estudando, é porque você está executando um planejamento que você fez. Você pode ter feito um planejamento simples. Eu vou fazer. Você pensou. Lembra lá no início, quando eu falei? Quem saiu hoje de casa, pegou um ônibus, pegou o seu próprio veículo e foi até o trabalho ou para outro lugar. Pensou, qual o horário que eu tenho que sair de casa? Quando você pensa nisso, você está planejando. Agora, percebe o quanto que o planejamento ele é um elemento que de fato é tão importante para as empresas, mas também é muito importante para a nossa vida, e a gente tem que dar esse valor. A gente tem que dar esse valor, tá? Para fechar, vamos lá. Ele trabalha a antecipação dos problemas, beleza. Quais são as principais características? Identificação de riscos e planos de contingência. Na identificação de riscos, ele ajuda a prever possíveis desafios e riscos, permitindo que a empresa se prepare e minimize impactos negativos. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Nenhuma empresa está 100% segura. Nenhuma. Por quê? Resumidamente, tá? Esse é um outro assunto que certamente levaríamos mais uma aula, talvez 2 ou 3. Mas, resumidamente, só para vocês refletirem. Toda empresa tem 2 ambientes: ambiente interno, ambiente externo. A gente costuma dizer que o ambiente interno, o gestor, o líder da empresa, ele tem controle. Ou ele pode ter controle. Por quê? A gente está falando de funcionários, de colaboradores, de sistemas que estão dentro da empresa. Então, o líder ou a líder consegue, sendo um bom gestor, sendo uma boa gestora, consegue trabalhar e, de certa forma, controlar ali. Só que no ambiente externo, não dá para controlar. Por quê? Quando a gente fala de ambiente externo, a gente está falando de política, economia, mudança climática que pode afetar o negócio, uma guerra, um vírus chamado Covid-19. E aí, por exemplo, eu falo do estado do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Aqui no meu estado, no dia 13 de março de 2020, por volta de 6h30 da tarde, o governador, na época, né, anunciou que o lockdown. E muitas empresas foram afetadas. E aí? Restaurantes tiveram que trabalhar só com delivery. E aí? Imagina o dono do restaurante falando assim: "Ô governador, eu vou abrir, tá? Vai receber multa". Não é assim, sabe? Então, tem situações que nos afetam, tá? Tem situações que nos afetam. Mas o que é o do ambiente externo, a gente não tem controle. Tá? O que a gestão e o planejamento vai tentar fazer? Vai tentar identificar esses riscos e trabalhar para minimizar os impactos. Tem impacto que vai trazer algum prejuízo, mas a ideia da gestão, principalmente quando ela planeja, é reduzir esse impacto. Se eu sei que eu vou receber um golpe, então eu vou trabalhar para que esse golpe ele não gere um impacto muito grande na minha empresa. Tá? Porque tem coisas que são inevitáveis, vai acontecer.
tá? Mas, mesmo acontecendo, é importante que a empresa esteja de pé. E o plano de contingência, ele facilita a criação de planos alternativos para lidar com imprevistos. Isso aqui é ótimo também. Daria também uma outra aula para a gente poder refletir. Mas por que eu coloquei? Porque toda empresa precisa criar planos alternativos para lidar com imprevistos. Gente, imprevistos acontecem. Não tem como. E aí as empresas precisam, né, saber lidar com isso. Agora, para saber lidar com isso, não tem como não passar pelo planejamento. O planejamento, ele é tão importante que ele é o primeiro princípio básico da administração. São 4. Ele é o primeiro. Porque a própria administração, enquanto ciência, ela entende que tudo vai começar com um planejamento. E olha como isso faz sentido. Sabe o que não faz sentido? São as empresas que não pensam assim. E normalmente acabam errando, né? E aqui eu preparei um último slide para vocês com a imagem dos níveis organizacionais. Também vocês encontram na apostila de vocês no livro didático, que a gente chama de livro didático, né? Aqui você tem 3 níveis, né? Todas as organizações, todas as empresas, você vai encontrar esses 3 níveis básicos, tá? O de baixo é o nível operacional, do meio é o nível tático e o de cima é o nível estratégico. O operacional, ele é caracterizado por trabalhadores, colaboradores que executam e não lideram ninguém. Recebem basicamente ordens, tá? São aqueles que normalmente fazem a empresa funcionar. O nível tático, ele é muito caracterizado por gestores. Gestores, assim, nível de gerência, supervisão. Principal característica, ele tem poder de liderança porque ele lidera os do nível operacional, mas ele também é liderado pelo nível estratégico, que eu vou falar já já. É aquele gerente que recebe ordens, mas também dá ordens, tá? É a principal característica. E o nível estratégico, aí é a pessoa que manda na empresa. Pode ser o dono que está lá, pode ser apenas o CEO da empresa, tá? Então é aquela pessoa que tem a caneta que decide. No máximo você vai colocar ali de repente mais um grupo, a diretoria, o conselho, que ajuda a decidir, que ajuda a planejar a empresa como um todo, mas tem um que tem a caneta. Ele que manda ou é ela que manda, tá? Então essa é a principal característica. Por que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Para poder dizer o seguinte: o planejamento, ele perpassa por todos os níveis organizacionais. Todos. Ele pode ter uma característica maior, uma presença maior no nível estratégico, de fato. E até no nível tático, porque são níveis que planejam, pensam mais, né? No sentido assim, ó, como vamos fazer, tá? Mas ele também perpassa ali no nível operacional, tá? Para vocês verem que ele está presente em toda a organização, toda a empresa, ou deveria estar, né? Então, pessoal, já são 7h45, a gente já tem aí aproximadamente 45 minutos de aula. Eu vou fechar aqui o slide, já abrindo a possibilidade aqui para a gente poder trocar uma rápida ideia, tá? Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer algum comentário sobre essa reflexão que eu propus a vocês sobre a importância, né, do planejamento, mas a gente tem aí alguns minutinhos só para poder, de repente, trocar uma ideia. Alguém gostaria de falar, escrever alguma coisa? Então, só agradecer que a explicação, assim, foi ótima. Eu acho que foi bem definida. Tudo legal, aquilo que estava no Andréia. material, tudo aquilo das aulas, né, de 10 minutos, 12, foi bem simplificado e agora também um pouquinho mais.
Apesar de eu ter Bacana, terminado já André. todo o processo. Tá? Bacana, Eu que Andréia, agradeço. Legal, Obrigada. obrigado, Andréia. Aqui, a Fabiane colocou a frase do Coelho, né? O Coelho pergunta: para onde você quer ir, Alice? Aí ela responde: não sei, estou perdida. Aí o Coelho responde: se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É exatamente isso aqui. É uma boa frase, é muito utilizada essa frase em gestões. Beleza. Ok. Pessoal que está conectado, eu vou pedir um favor. Eu, quando você acessa o Teams, vocês podem observar que aparece o nome de vocês aí na tela, né? Então, por exemplo, eu vejo a Adriana Santiago de Oliveira, Sandra Soares do Nascimento, Tassiane, né? Os alunos que estão conectados, mas não está aparecendo o seu nome, porque você está utilizando o Teams de outra pessoa, eu vou pedir para esses alunos escreverem o nome completo aqui no chat, tá? Só para que depois eu possa marcar lá a tua presença e dar o seu ponto extra, beleza? Agora, os alunos que estão com o nome aparecendo na tela, não precisa se preocupar, porque o próprio Teams já gera para mim com base nesse nome aí que você está presente. Eu vou ter essa relação daqui a pouquinho, tá bom? Então, somente os alunos que não aparecem o seu nome na tela, porque você está usando o Teams de outra pessoa. Isso acontece, tá, gente? Então, aí vocês coloquem o nomezinho aí para mim, tá? Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Falar alguma experiência? Compartilhar algo? Temos ainda 2 minutinhos. O pessoal está anotando aqui o nome. Quem quiser também utilizar o chat para poder fazer alguma pergunta, fique à vontade. Sobre a meta batida, realmente, hoje em dia na empresa acontece. Eu sei, por exemplo, a minha. Eu trabalho num mercado, né? Aí muita gente saiu por causa disso. A empresa, tipo, dava, como vou dizer, meta muito alta e também muito trabalho para pouco funcionário, vamos dizer assim, né? Porque a maioria hoje em dia, eu creio, né? Minha consciência, e como eu também, estou batalhando para conseguir algo melhor, para tipo, conseguir algo melhor que goste, né? E que cada vez mais a tecnologia está mais avançando, que hoje em dia não vai ser mais tipo as pessoas humanas, vai ser mais as tecnologias, né? Tipo, internet, tudo, robô, essas coisas. Em alguns lugares já tem até, né? Sim, inclusive em mercado, né? Porque, E por exemplo, sim, aqui no Rio de Janeiro, eu já percebi que tem uns supermercados que tem o caixa sem o atendente, né? A pessoa chega e passa suas compras e efetuam ali o pagamento e normalmente tem só uma pessoa supervisionando. Então, isso, realmente, né, existem algumas áreas que há uma perspectiva de haver ali uma redução drástica, né? O sim. McDonald's, né? O McDonald's que está presente em todo o Brasil, né? Todos vocês conhecem. Existem locais, lojas do McDonald's, não são todas, mas assim, muitas, você já teve uma redução absurda de funcionários, né? Você chega para comprar para escolher e pagar o teu sanduíche numa tela gigante, né? E você vai marcando ali, praticamente não tem mais caixa, né? Uhum. E lá dentro também, no espaço onde é montado os hambúrgueres, você vê menos pessoas trabalhando, porque você tem um maquinário mais inteligente, mais rápido, ou seja, mais eficiente, e aí há uma perspectiva de não ter a necessidade mais de 10 funcionários, você pode ter 5, por exemplo. Então, realmente, tem algumas áreas que elas tendem a ser bem afetadas mesmo. Acredito que supermercado, com o passar do tempo, vai ser uma delas, mas a gente também precisa aguardar para ver como vai ficar, né? Me Vamos falaram ver. também que no Japão já tá assim nos hotéis, tipo, nem tem atendente ali na frente, é o robô mesmo que te direciona tudo, É, faz tudo.
E o Japão é interessante porque quando a gente fala de Japão, né, assim como também, obviamente, com os Estados Unidos, mas assim, falando do Japão, o Japão é um país que trabalha, investe em tecnologia há muitos anos, né? E normalmente são tecnologias excelentes. A gente tem uma excelente experiência com veículos, com carros japoneses aqui do Brasil. De uma forma geral, são ótimos, ótimos, né? Mas é um país que investe muito, inclusive em robô também, né? Então, de repente, perspectivas para o Brasil também, né? Turma, que bom estar com vocês. Deixa eu encerrar aqui essa gravação, senão ela vai ficar extensa e vai ter aluno que não vai querer assistir depois.